Olá, seja bem-vindo a esse vídeo. Hoje estaremos fazendo aqui um unboxing review de um SSD da Kodak. Eu estava dando uma vasculhada lá no AliExpress, né? E acabei me deparando com esse modelo de SSD aqui. Bom, se você já se deparou com ele, ficou na dúvida aí, será que vale a pena adquirir? Quer saber mais detalhes? Então fica comigo nesse vídeo até o final. A gente vai dar uma conferida nesse carinha aqui agora. Bora para o vídeo! Quando falamos aqui da marca Kodak, né, lembramos logo daquela época que tinham aquelas câmeras que tiravam fotos com filmes para depois a gente poder revelar. Era uma época, né, que a gente via muitos produtos aí da Kodak. Tinha também aqueles álbuns que a gente revelava as fotos, colocava. E assim, era bem conhecido os produtos na época, né, da Kodak. Só que agora, né, surgiu alguns produtos aí da Kodak, principalmente dessa linha de armazenamento. Será que vai funcionar? Será que é bom? A gente vai estar conferindo agora. A gente vai abrir aqui a caixa, vamos conferir o SSD por dentro, toda a construção dele e depois vamos seguir com o teste lá no computador. Então, se você quer ver todos esses detalhes, então fica comigo até o final, sem pular nenhuma parte. E é isso, bora para o vídeo. E aqui tá o bicho, vamos abrir e vamos dar uma conferida aqui, se veio tudo ok. Caixinha aqui bonitinha. Bom, aqui nessa parte de trás, né, falando sobre as especificações do produto. Temperatura de operação de 0 a 70 graus, porta tipo SATA, algumas outras informações, mas enfim, vamos abrir a caixa. Aqui ó, SSD, douradinho, Kodak. A carcaça dele aqui é em metal, a gente vai estar abrindo aqui, mais algumas informações aqui ó, na parte do case, 120 GB, que é o modelo aqui que eu comprei, né? Vamos abrir aqui agora para a gente ver a parte interna também, né? Bom, aqui tem um manual Kodak, é o modelo HX, certificado aqui de qualidade, ó, Kodak. Bom, a gente vai ver tudo isso na prática, né? Mas antes eu quero abrir aqui para a gente ver quais os componentes aqui dentro. Bom, uma coisa que eu percebi aqui é que esse SSD, ele não tem aqui, né, aqueles lacrezinhos que quando a gente tenta abrir, né, rompe. Só um detalhe, eu não recomendo aí, caso você compre um SSD, que você abra. Caso você faça isso, você vai estar perdendo a sua garantia. Enfim, vamos seguir aqui, né? Aqui está o PCB, né, do nosso SSD, PCB preto, e ele tem 3 parafusos aqui segurando a placa. Bom, o legal dessa parte aqui ser de alumínio, porque isso aqui ajuda na questão da dissipação de calor, né? Geralmente quando a gente adquire certos SSDs, eles vêm com essa parte aqui do corpo, né, de plástico. Agora vamos remover esses parafusos aqui e vamos dar uma conferida no restante dos componentes. Bom, parafusos aqui removidos. Aqui está o outro lado, né, do PCB do nosso SSD. E aqui está o controlador do nosso SSD. É um modelo aqui Realtek, ó, RT S5732DL. Depois a gente vai dar uma olhada lá no computador mais a respeito sobre esse controlador, né? Bom, e por ser um SSD aqui de baixo custo, ele não tem, né, aquelas memórias DRAM auxiliar, para que assim ele melhore na questão de transferência de arquivos. Componentes aqui bem básicos, né? Capacitores, bobinas, resistores. Temos aqui o cristal oscilador. E temos aqui apenas um módulo aqui, ó, de memória de 128 GB. Tá aqui a referência. Depois a gente vai estar dando uma olhada para ver que tipo de armazenamento é esse. Temos esse adesivo aqui, eu vou tentar tirar para a gente ver se tem alguma coisa impressa nessas memórias aqui abaixo. Bom, a gente removendo aqui, ó, é como se fosse um adesivo de garantia, né, para que a gente não pudesse fazer alteração. Não tem outras informações, tem apenas esse pontinho aqui, ó, branco. Enfim, essa aqui é a construção. Vamos colocar lá no computador e ver se ele está funcionando e vamos ver mais informações sobre ele. Vou montar aqui e já vou voltar com ele aí instalado no computador para a gente poder fazer um teste. Vamos lá. Nossa bancada de teste já está montada aqui, estou utilizando a placa-mãe MR9A Pro, com um 2667V4. Bom, e aqui está o nosso SSD, né, SATA instalado, e eu estou utilizando ali um SSD NVMe com o sistema e alguns programas. E aqui na nossa tela eu já estou aqui aberto com o Crystal Disk Info, com as informações do nosso SSD. Ele foi 3 vezes aqui ligado, não foi escrito nem lido nada aqui ainda, ó. Acredito que essas 3 vezes ligado foi apenas para testar, né.
Bom, em alguns SSDs, geralmente a temperatura mostra 40 graus, né? Esse aqui, ele está mostrando 45. Mas não sei se essa temperatura ela pode variar, né? Ela atualiza, mas a gente vai ver isso no teste. Bom, caso você tenha colocado um SSD em seu computador e ele não tenha aparecido, é muito simples. Você vem aqui, coloca aqui em criar e formatar partições de disco rígido, você pode pesquisar aí seu próprio sistema. Você vai localizar aqui a unidade, né, do SSD e você vai clicar com o botão direito. Aí vai aparecer a opção aqui de você colocar novo volume simples, desde que ele não esteja alocado ainda, né? No meu caso aqui eu já adiantei, já fiz essa parte. E a gente vai fazer um teste aqui de velocidade para ver como é que ele vai se desempenhar aqui. Vamos selecionar aqui, ó, é o disco D, 112 GB. Colocar aqui arquivo de 1 GB, o teste completo. Vamos aqui dar um start e vamos ver as velocidades que ele vai atingir. Depois a gente volta aqui. Bom, voltando aqui, nosso teste já finalizou e aqui está as velocidades que ele atingiu. Esses resultados diferentes aqui porque são em outras situações, mas as principais velocidades foram essas: a de leitura de 526.38 e a de gravação 347.35. Lá no site, né, ele diz que a velocidade de leitura é de 550 MB por segundo e a de gravação de 510 MB por segundo. Mas eu já vi alguns reviews aí de pessoas com esse SSD que ele batia as velocidades, agora com um controlador diferente e com memórias também, né, com capacidades maiores. Então isso aqui pode variar um pouco, né? Mas no meu caso aqui foram essas velocidades. Outro detalhe que você tem que se atentar se você pegar um SSD é que, por exemplo, se sua placa-mãe ela tiver uma porta SATA dessa aqui, SATA 2, a velocidade vai ser reduzida do seu SSD, no caso limitada, né? No meu caso aqui, essa placa-mãe, ela tem SATA 2 e SATA 3. E o SSD é compatível com os dois, né? Então, colocamos aqui na porta SATA 3 e realizamos o teste, né? Então, tivemos esse resultado. Bom, outro teste que a gente vai fazer aqui agora, utilizando HDD Scan. Bom, em relação à temperatura, ela não alterou, continua aqui. Esse SSD, apesar de ter vindo diferente essa questão da temperatura, né? Ela não muda. E aqui está as vezes aqui que foram utilizadas gravação e leitura. Vamos aqui utilizar agora o HDD Scan. Teve outro software aqui que eu utilizei para ver se eu consegui informações sobre esse SSD. Porém, ele não dá tantas informações aqui. Eu pesquisei a respeito do controlador, mas também não encontrei informações sobre ele. Mas para quem quiser aí procurar informações sobre ele, né? A gente viu isso lá no início do vídeo. Então eu vou fechar esse programinha aqui que a gente usou, né, para ver se consegui informações sobre ele. E o próximo que vamos utilizar é esse aqui, ó, o HDD Scan. Vamos selecionar aqui o nosso SSD, o Kodak, 120 GB, e vamos aqui nessa primeira opção desse programa aqui para a gente ver as informações sobre ele. Aqui está o firmware dele, ó, serial, que é a capacidade, aqui é a versão do programa que estamos utilizando, né? E aqui é a data do teste que a gente fez. E aqui temos as informações sobre ele, ó. Através desses pontinhos verdes aqui, ó, dá para a gente ver que o SSD está ok. Se tivesse outro ícone aqui, né, como atenção, já seria aí um motivo de preocupação em relação ao SSD, né? Aí se a gente quiser também, ó, podemos salvar, né, esse relatório ou imprimir. Vou fechar aqui. Aqui na terceira opção, podemos ver aqui mais informações sobre o nosso SSD. Como você pode ver aqui, ó, temos mais informações aqui. E podemos salvar também ou imprimir todas essas informações aqui, ó. Caso você queira ir a fundo, né, sobre as informações desse SSD aqui. Bom, vamos fechar. Se você quiser pode salvar ou imprimir. Vamos aqui em teste novamente. Vou vir aqui nessa terceira opção para a gente realizar esse teste aqui. Bom, já está executando. Vamos aqui em Show Details. E aqui ele vai analisar todos os blocos aqui, né, de armazenamento do nosso SSD. Aqui é o tempo que ele está levando para acessar todos esses blocos do armazenamento. Até aqui o cinza tá bom, né? Agora quando parte para esses outros aqui de baixo, já é uma velocidade assim que não é tão legal, né? E vai ver também aqui se não tem nenhum setor aqui com bad blocks. Aí vai aparecer aqui também, ó. Bom, esse teste aqui ele pode demorar, então eu vou deixar rolando aí, depois a gente volta aí para ver se teve algum problema de bad block, ou se ele teve alguma dificuldade e demora, né, para acessar algum desses blocos aqui, que são marcados nessas cores aqui, né? Bom, nessa outra aba aqui, ó, de gráfico, aqui em cima, ó, a gente pode ver, né, a questão aqui do gráfico, ó, enquanto ele faz aqui o teste.
Bom, vou deixar aqui no mapa, depois a gente volta aí para ver se teve algum problema. Bom, voltando aqui, né, o nosso teste finalizou e o SSD ele não teve nenhum setor aqui, né, com bad block. E a velocidade aqui, né, de acesso aos blocos, a única aqui que foi mais baixa, né, que foi 20 milissegundos, tivemos 8 blocos. E aqui o restante foi tudo 5 milissegundos, entre 5 e 10, né. Mas podemos dizer aqui que o SSD está tudo ok. Próximo teste agora, né, transferir arquivos grandes aqui para ver a constância de velocidade ao transferir, né? Vamos pegar aqui a pasta do God of War, vamos jogar lá no SSD para ver qual o tempo que vai durar aí, né, para fazer a transferência desse jogo para o SSD. Vou colocar aqui meu computador para a gente ver, ó, novo volume D, vamos abrir e vamos colar aqui e vamos ver o tempo que vai passar para transferir. Lembrando, né, que pelo fato desse SSD não ter uma memória DRAM, ele começa aqui em uma velocidade e depois ela pode cair um pouco. Quando ele preenche a memória cache aqui, né, do controlador, aí ele pega, para que assim ele continue trabalhando, ele vai diminuir a velocidade, né, para que assim ele possa estar gravando os arquivos lá na memória. Ó, ele já começou a cair, ó. Aqui a velocidade. Caso ele já preencheu a memória cache dele aqui, ó, e agora ele já caiu a velocidade, ó. Ficou cerca aqui, ó, de 12 minutos para a transferência dos arquivos, ó. Então, assim, pelo fato do SSD ter uma construção aqui com componentes mais baratos e não ter a presença da memória DRAM, né? Aí essa aqui é a velocidade que a gente vai ter transferindo arquivos. Bom, no mais, até aqui o SSD está funcionando ok. A gente viu que não tinha bad blocks. Então, assim, se você quer dar uma melhorada aí na questão do seu notebook, velocidade para inicializar, né? Vai ajudar bastante. Mas não espere que seja 100% um SSD bom, né? Se você quiser um SSD de melhor qualidade, aí você vai ter que investir um pouco mais. Um SSD aí que já tem a memória DRAM. Bom, enfim, esse aqui é o teste, né? Como você pode ver aqui, vai levar um tempo aqui para fazer a transferência disso aqui, beleza? E esse aqui foi o review e teste do SSD de 120 GB da Kodak adquirido no AliExpress. Bom, como você pode ver, em todos os testes aqui que a gente fez, funcionando perfeitamente, não teve bad blocks, né, no SSD, através do teste que eu fiz ali com o HDD Scan. E outro ponto aqui que eu quero ressaltar, né, que apesar de ser um SSD de baixo custo, ele não tem aqui uma memória de auxiliar, né? Isso poderia melhorar bastante no desempenho desse SSD. E o chip controlador é um Realtek, não encontrei informações sobre ele, mas caso você queira depois procurar a respeito, lá no início do vídeo, quando eu abri, eu mostrei a referência dele. Caso você não tenha visto pulado, né, volte lá e dê uma conferida. Em relação aos chips de armazenamento, também não encontrei informações sobre eles, nem no software e nem no corpo do SSD tinha impresso alguma informação. Mas é aquela coisa, né? Pelo fato de ser um SSD barato, a gente não pode esperar muita coisa, né? Em relação à durabilidade, é uma coisa também que eu não posso afirmar quanto tempo ele vai passar funcionando. Isso aí só com o tempo de uso é que a gente vai saber. Então assim, eu vou colocar esse SSD aqui no meu notebook para poder usar, como é um uso mais básico, né? Pelo fato aqui dele ter uma velocidade baixa em gravação, quando chega ali um momento, né, que ele preenche uma parte da memória. Então assim, para o meu notebook, para atividades assim mais básicas, vai dar tranquilo aí para rodar. Então assim, se você pensa em colocar jogos, pode ser que não seja tão interessante para você. Então assim, se você quer instalar apenas no notebook para dar uma melhorada ali no desempenho, vai ajudar bastante. Agora sim, em outros casos, para você colocar arquivos muito grandes aí, possa ser que para você deixe a desejar, né? Mas enfim, se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que assim que puder eu estarei respondendo. Em breve a gente vai estar fazendo aí mais vídeos aí falando sobre SSDs, fazendo comparações com outros modelos aqui para ver os chips, questão de chip de armazenamento, chips controladores, para ver aí a diferença, né, e a questão de qual seria o melhor para você adquirir. Bom, enfim, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, até a próxima. Fui!